Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Hoje, o tema da nossa reflexão é sobre a presença de Jesus. E nós queremos orar agora, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração e se manifeste a cada um de nós. Oremos. Pai de amor, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo que tu és, pelo que tens sido e pelo que sabemos que ainda farás. Obrigado, Deus, porque tens conduzido nossas vidas no meio a lutas, às tempestades. Obrigado porque podemos contar com a tua graça, com teu amor, com tua bênção. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, como igreja, estar reunidos aqui como teu povo. E pedimos que nos fale ao coração agora, nesta hora. Nos instrua, nos mostre pela tua palavra o que tu esperas de nós. Que possamos de fato andar na tua presença. Que possamos viver na tua presença. Que a presença de Jesus Cristo em nossa vida seja sentida, seja real. E que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, dando alegria ao teu coração. Que o teu Espírito Santo agora tenha liberdade em agir em nossos corações. Pedimos, Senhor, fale-nos, faz-nos entender a tua palavra. Amém. A presença de Jesus. Já falamos outras vezes sobre a presença de Jesus. E certamente você já ouviu diversas vezes palavra sobre este tema. Mas nunca é demais, talvez, focarmos em alguns aspectos diferentes, novos. Porque a presença de Jesus precisa ser real na nossa vida todos os dias do ano. E infelizmente, muitas vezes a presença de Jesus é confundida com, por exemplo, amuletos. Ontem à noite, Lone e eu estávamos assistindo na TV Record a novela, o resumo da novela da semana sobre os reis. E o assunto ali era uma batalha que o povo de Israel perdeu contra os filisteus. E aí se perguntaram, por que Deus permitiu essa derrota? E a primeira resposta que os anciãos numa reunião deram, e todos concordaram, é de que o motivo da derrota do exército de Israel foi porque a arca de Deus não estava no campo de batalha. Mas depois desta reunião, alguns começaram a se questionar, dizendo que o simples fato de a arca estar na batalha não garantiria a vitória. Porque não é a arca em si que é a presença de Deus. Talvez o que ela representa, sim. Mas alguns líderes questionaram, dizendo: o problema é muito maior do que a falta da arca no campo de batalha. Muita gente usa a Bíblia, a cruz, o templo e tantos outros amuletos, ainda hoje, da forma como naquele tempo se achava que o simples fato de eu fazer algo ia garantir o sucesso ou a vitória. A presença de Jesus é muito mais do que eu estar reunido aqui junto com os irmãos. Não estou dizendo que isto não é importante. Estou dizendo que a presença de Jesus na nossa vida é muito mais do que isto.
Alguns até pensam que se eu não orar de manhã, não estou protegido e algo mal pode me acontecer. E se porventura algo mal aconteceu, eu me pergunto, será que eu orei de manhã antes de sair de casa? Se eu não orei, corro o risco de cometer um acidente ou tal. Não é o simples fato de eu ter orado ou não que vai garantir ou não o sucesso, a vitória, a proteção, segurança e assim por diante. Alguns acham que se não orarem de noite antes de dormir, vão ter insônia ou pesadelo. Não é o fato de ter orado que vai garantir, mas é muito mais do que isto. Muito mais. Não é eu carregar algum amuleto no meu bolso ou pendurado no pescoço que vai garantir a vitória, o sucesso, a segurança, a proteção ou qualquer outra coisa. A presença de Jesus é mais do que isto. Muito mais do que isto. Mas vamos à palavra de Deus. O texto de João, Evangelho de João, capítulo 11, é bastante conhecido. A partir dos versos 32 nós queremos ler, que é uma das partes do relato da morte de um amigo muito íntimo de Jesus. Uma família, Lázaro, suas irmãs, amigos íntimos de Cristo, dos seus discípulos, e que havia morrido. E temos então o relato, João capítulo 11, a partir dos versos 32, diz o seguinte: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A presença de Jesus. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vejam o impacto da presença de Jesus, especialmente na vida de Maria, de Marta.
Ao ver Jesus, Maria fez uma declaração simplesmente maravilhosa. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se tu estivesses aqui, as coisas teriam sido diferentes. Na sua vida, alguma vez, as coisas teriam transcorrido diferente se Jesus tivesse estado junto? Alguma vez você já se deu conta de que estava numa empreitada, num desafio, enfrentando sozinho e não deu bem, não deu certo? Mas se Jesus estivesse estado junto, com certeza as coisas teriam sido diferentes. Mas por que Jesus não estava junto? Naquele tempo Jesus estava presente fisicamente e só poderia estar em um único lugar, pois ele estava limitado ao tempo e ao espaço, como nós hoje. Mas depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus. E antes de partir, ele disse: Eis que estou com vocês todos os dias. E por que ele não está muitas vezes conosco? Será que é ele que se afasta de nós ou somos nós que nos afastamos dele? Será que é ele que se esquece de nós ou será que somos nós que nos esquecemos dele? Será que é ele que nos ignora ou somos nós que o ignoramos? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse na nossa vida, na sua vida, as coisas teriam transcorrido diferente. Qual o impacto da presença de Jesus em nossa vida? Jesus de fato está presente na sua vida. De que maneira? Não se iluda, não é através de um amuleto que você carrega no pescoço, pendurado no peito. Não é através de algumas práticas, alguns rituais que Jesus se manifesta. Mas é algo mais profundo. Jesus está presente na nossa vida quando nós realmente participamos dele, o convidamos para fazer parte da nossa vida. Mas vamos ver o impacto que a presença de Jesus fez na vida daquela família e pode também fazer em nossa família, em nossa vida, em nossa igreja, em nossa sociedade. Em primeiro lugar, a presença de Jesus faz renascer a esperança. Quando não há mais esperança, ela pode renascer com a presença de Jesus. O verso 32 diz: Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora Jesus estava. E alguma esperança começa a brotar no coração de Maria. Ela começa a considerar alguma possibilidade de reverter a situação. Jesus não estava, mas agora ele está. Na sua vida, algum dia ele não estava, né? E agora ele está? E qual a diferença?
Você já sentiu a presença de Jesus e a diferença que isso causa na sua vida? A presença de Jesus em nossa vida sempre faz renascer a esperança. Quando nós nos damos conta da presença de Jesus, sempre brota em nosso íntimo a esperança de que as coisas vão mudar. Que Ele vai mudar as coisas. Que algo diferente vai acontecer. Porque nós conhecemos Jesus, sabemos quem Ele é, conhecemos seu poder. E os outros judeus disseram, mas este que curou um cego não poderia ter evitado que ele morresse? Ele não pode também ressuscitá-lo agora? Onde está a fé? Onde está essa certeza? Então a presença de Jesus em nossa vida faz, em primeiro lugar, renascer a esperança. Mas, junto com a esperança, também renova as nossas expectativas. Porque Jesus, estando presente ali, nos versículos 39 e 40 lemos: Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Imagine o que se passou no íntimo, no coração da família, das irmãs Marta e Maria e dos demais presentes, quando viram esta palavra de Jesus. Eu não lhe disse que se você crer, verá a revelação do poder glorioso de Deus? E o que ele vai fazer agora? Você já se surpreendeu uma vez, em algum episódio na sua vida, com uma situação onde você ficou naquela expectativa, quero ver o que o Senhor vai fazer agora? Ou você era tão apático, tão sem fé, que você já tinha jogado a toalha, já tinha desistido da parada e se convencido que não ia dar em nada? Você ainda tem a expectativa de que Ele vai poder fazer alguma coisa e que Ele vai fazer efetivamente? Veja que a situação aqui requeria muita fé. Eles nunca haviam presenciado algo como isso. Disseram antes, ele podia ter evitado que ele morresse. Podia, sim. Isso eles acreditaram. Mas ressuscitar, isso já é demais. E quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que achamos, bom, isso tudo bem, isso aqui até pode acontecer. Mas aquilo que outros imaginam, não, aí já é demais. Já passou na sua situação, na sua vida, ou alguém do seu relacionamento, uma situação assim, onde não havia esperança nem expectativa, já se tinha desistido de qualquer possibilidade e achado que não vale mais a pena? Vale a pena ter expectativa. Quando tudo parece perdido, a presença de Jesus pode nos surpreender. A presença de Jesus já surpreendeu você alguma vez? Ou você tem uma vida cristã apenas feijão e arroz no dia a dia? Feijão e arroz é importante, né? É muito importante. Mas uma comida especial de vez em quando também faz bem, né? Vida espiritual pode ser assim também. No dia a dia, os milagres não acontecem. Mas algumas vezes, Deus pode nos surpreender com algum milagre.
Ele o faz quando Ele quer. Não podemos achar que milagre vai acontecer todo dia. Até porque se acontecesse todo dia não seria milagre. Seria rotina. Milagre é algo especial, sobrenatural. É uma intervenção sobrenatural de Deus. Isso é milagre. É alguma coisa que Deus faz contra todas as evidências. E quando não há explicação. Quando não há lógica. Mas Deus pode nos surpreender. E Ele já surpreendeu você alguma vez? Lembra de alguma situação onde você já estava dando por perdido e Deus interveio milagrosamente, de maneira sobrenatural e surpreendeu você? Ele quer fazer isso. Por isso, isso fortalece a nossa fé. Isso nos faz entender que nosso Deus pode todas as coisas. Nem sempre Ele faz, porque nem sempre é da sua vontade. As leis da natureza foram Ele que criou. Deus criou as leis da natureza. Mas Ele pode quebrá-las. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele quer nos surpreender. Então, em segundo lugar, a presença de Jesus pode nos surpreender. Em terceiro lugar, a presença de Jesus recupera a nossa alegria. Os versos 43, 1 a 43 diz: Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Imagina a expectativa de todos em volta. E a surpresa quando este homem levantou e saiu do túmulo depois de 4 dias sepultado. E imagina a alegria que voltou no coração das irmãs e de todos os presentes. Quando nada mais acontece, quando nada mais faz sentido, a presença de Jesus nos devolve a alegria. Jesus já lhe devolveu alegria alguma vez na vida? Quando, como disse antes, você já havia jogado a toalha, já desistido de lutar, já tinha entregado os pontos, já tinha se convencido de que não ia dar mesmo, e de repente Jesus interveio, você creu e Ele fez, e a alegria voltou? É claro que não podemos ficar rindo o tempo todo. Existem situações que nós choramos. A Bíblia até diz que devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E existem dias em que os dias não são para alegria. Como a gente diz, nem todo dia é dia de sol, tem dia de chuva também. Na vida espiritual é assim também, dias de lutas, de desafios, de dificuldades. Dias em que as coisas parecem que dá tudo errado. Mas não devemos desistir. Devemos buscar a presença de Jesus, entregar a situação ao Senhor, clamar para que Ele intervenha, não perder a esperança.
permitir que Ele nos surpreenda e nos devolva alegria. E quando isso acontece, é como depois de uns dias de chuva, sai o sol radiando, nos alegrando. Ou depois da doença, talvez da internação, do acidente, a luta foi vencida e a alegria volta. Como isso é importante na nossa vida? Não devemos desanimar, não devemos desistir de lutar, mas devemos confiar no Senhor, entregar nossa vida a Ele, clamar e realmente viver a presença dEle constantemente na nossa vida. Porque quando nada mais faz sentido, a presença de Jesus nos devolve a alegria. Em último lugar, a presença e a ação de Jesus em nós desperta a fé nos outros. Os versos 44 e 45 dizem: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E como resultado, muitas pessoas que tinham ido visitar Maria, viram o que Jesus tinha feito e creram nele. A presença de Jesus, a ação de Jesus em nossa vida desperta a fé nos outros. A presença e a ação de Jesus na sua vida já tem despertado a fé em outras pessoas? Ou seja, a maneira como Deus se revela e trabalha na sua vida já levou seus amigos, seus colegas, seus familiares a crer em Jesus? Infelizmente, nós vivemos num tempo onde a fé cristã não anda muito bem. O que se chama de fé, muitas vezes não passa de amuleto. Voltando a um episódio daquela mesma novela que eu mencionei antes, que nós assistimos ontem à noite, aquele capítulo, uma família dentre os judeus, os israelitas, que foram para a guerra também, antes de o pai de família, ele e os dois filhos irem para a guerra, ele distribuiu um amuleto para cada um dos seus filhos e disse: leve junto. E alguém questionou: tá, mas nós não temos o Deus de Israel? E ele disse: temos sim, mas contar com o Deus dos filisteus também pode ajudar. E um dos dois foi morto na guerra. E na novela aparece, aliás, novela é novela, né? Mas um fundo bíblico e uma teologia muito bíblica, muito boa por trás destas novelas bíblicas. Muito melhor do que outras novelas do passado, né? Que ensinavam coisas muito piores, muito ruins. Apareceu nessa novela um traidor, um gentil, um filisteu, que se fez de hebreu, israelita, uma espia para colher as informações e saber como anda os preparativos para a guerra. E quando ele foi
pego numa batalha como refém, tudo montado, né? Ele trouxe as informações para o exército dos filisteus e perguntaram para ele: e aí? Qual é o segredo? Ele disse: o segredo é a arca. Eles põem toda a sua fé na arca. E a arca vai estar presente na próxima batalha. E aí um dos irmãos dele questionou: mas não deveríamos ficar então, quanto mais longe da arca, melhor? Porque se todo o poder está na arca, a nossa derrota está certa. Aí disse: vocês se enganam. Por quê? Porque esse povo, os israelitas, eles têm leis muito boas, um Deus muito poderoso, mas eles não vivem o que pregam. Os próprios sacerdotes, filhos de Eli, o juiz Eli, eles falam uma coisa, pregam uma coisa, ensinam uma coisa, mas vivem outra. Então, este filisteu entendeu claramente que amuleto não salva, não garante vitória. Não é porque a arca vai estar presente que a vitória estaria garantida. Porque eles não vivem uma vida cristã autêntica, uma fé autêntica de verdade. Eles estão dissimulando tão somente. Estão fazendo de conta. Tem muita gente que faz de conta que está na presença de Jesus. Fala uma coisa, mas vive outra. E isso não significa andar na presença de Jesus. Por isso, levar a arca para a batalha não garante a vitória. Como fazer alguns certos rituais tidos como cristãos não garante a vitória para ninguém. O que então garante a vitória? Resumindo, podemos dizer que a presença de Jesus promove em nós algumas coisas. Ela faz renascer a esperança, renovar as expectativas, recuperar a alegria e despertar a fé nos outros. Ok? Está certo? Sim, está certo. Aconteceu na vida de Lázaro, das suas irmãs, daquela situação, algo maravilhoso. E pode acontecer na nossa vida também. Mas para que isso aconteça, algumas coisas são necessárias. Presença de Jesus significa o quê? Crer no poder de Jesus, obedecer ao que Ele mandar e viver uma vida que glorifica o seu nome. A presença de Jesus em nossa vida será real quando estas três coisas acontecerem. Quando nós crermos no poder de Jesus, entendendo, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e que pode fazer todas as coisas, e podemos contar com Ele, não para Ele fazer tudo o que nós gostaríamos que Ele fizesse, mas tudo o que Ele sabe que deve ser feito. Porque muitas vezes nós nos comportamos como crianças, que pedem para os pais absurdos, e se revoltam quando os pais não dão. Já aconteceu na sua vida isso? Que você se revoltou contra Deus porque Ele não fez o que você queria que fizesse? Deus é Deus e faz o que for melhor, o que deve ser feito. E quando nós estivermos realmente em sintonia com Ele, e crermos no seu poder, nos apropriarmos, não perdermos a esperança, mas permitirmos que Ele se manifeste e nos surpreenda, Ele vai nos devolver a alegria e fazer através de nós grandes coisas para que outros vejam e, como diz Jesus, e glorifiquem ao nosso Deus que está no céu. Mas para isso nós precisamos obedecer também ao que Ele mandar.
Tem muita gente que se preocupa com a Bíblia, com detalhes, alguns versículos que são difíceis de entender. E de fato existem alguns versículos difíceis. Mas 99% é fácil, é só pegar e fazer. Então por que se preocupar com 1% que é difícil de entender, se 99% é fácil de entender e a gente não fez ainda nem a metade daquilo? Está tudo aqui fácil, é só pegar e fazer. Então a presença de Jesus se manifesta em nós e através de nós, à medida em que nós obedecermos ao que Ele mandar. E vivermos uma vida que glorifique a Ele e não a nós. Quantas vezes o povo de Deus quer a honra para si? Em vez de dar a Ele a honra, Ele quer a honra para si. Um elogio, um reconhecimento de algo bom que fez. E fica chateado quando ninguém vê, ninguém percebe, ninguém agradece. Ou então lá no íntimo, se convence, eu sou bom mesmo. Eu sou bom mesmo. Outra série que está passando na Record, esses dias assisti um capítulo também de Jesus, onde João Batista foi confrontado pelos seus discípulos. Mas cara, não está vendo esse cara que você batizou ali, o tal de Jesus de Nazaré, está fazendo mais discípulos que você? E você não se incomoda com isso? Ou você vai ficar bravo com isso? Está tomando o teu lugar, cara. Você não pode permitir isso. E o que ele respondeu? Ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Eu estou aqui apenas para promover o nome dele. É ele que precisa ser exaltado, não eu. Mas quantas vezes o povo de Deus hoje quer a honra para si? Toma a glória para si, glória que pertence ao Senhor. Roubo, isso é roubo. Roubar a glória, a honra de outro. E aí Deus não se manifesta. Daí nada acontece. Mas quando nós crermos no poder de Deus, obedecermos ao que Ele mandar e vivermos uma vida que glorifique a Deus, Ele está presente na nossa vida, Ele se manifesta em nós e através de nós. Nós podemos renovar a esperança, nós podemos ver que grandes coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, a alegria nos é devolvida e as pessoas vão crer em Jesus, porque veem que a nossa fé funciona. É para valer, não é apenas para fazer bonito, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a colocar nossa vida totalmente sobre o seu altar e permitir que Ele nos use como instrumento para fazer diferença na vida das pessoas com quem nós convivemos. Amém? Vamos orar ainda, vamos ficar em pé e vamos orar. Pai de amor, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo que tu és, pelo que tens sido, tens feito na nossa vida. Grandes coisas tu tens feito. E se nós estamos nessas semanas, poucos dias antes da Páscoa, ó Senhor, que possamos relembrar quem é Jesus. E que a sua presença seja percebida em nossas atitudes, em nosso comportamento. Não em rituais, não em amuletos, não em coisas abstratas, mas em coisas reais, que Ele age em nós. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor com o qual tu nos tens amado, amor esse que levou Cristo à cruz. Obrigado também por essa experiência registrada na tua palavra, que impactou Marta, Maria, Lázaro e todos os seus amigos. Obrigado por esta experiência que continua impactando a nossa vida hoje.
Que possamos crer em Jesus da maneira como Marta creu, como Maria creu. E que nós possamos ver maravilhas acontecendo. Mas que a nossa vida, sim, que nós sejamos dignos de receber a tua bênção. E que nossa vida seja tão bonita que possa atrair outras pessoas a Jesus, através das nossas atitudes, daquilo que tu fazes em nós. Que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, guarde-nos, cada um de volta ao seu lar. Dê-nos uma semana de bênção na tua presença. Cada um em seus desafios, em suas lutas, tudo que está diante de cada um, Senhor, tome nossas vidas em tuas mãos. Guie e dirija-nos, abre e feche portas segundo a tua vontade. Que possamos viver uma vida íntegra, que glorifique o teu nome, em obediência à tua palavra. Amém.